Meu povo, boa noite. Cheguei, 31/7/2025. Sejam bem-vindos para a segunda resenha, nesse caso é a resenha da noite, né? Deem like no vídeo, galerinha, que dá trabalho pra fazer, viu? Meu povo, Marina na América gravou ali o segundo vídeo da saga ali do marido, tudo que ele passou, né? Segundo a percepção dela. Só que dessa vez na parte particular do hospital. Vocês lembram ali que ela não gostou, né, do atendimento ali, do pós-operatório lá no SUS, quando o esposo dela ficou na parte da enfermaria. Então ela decidiu tirar ele dali o mais rápido possível, colocou ele na parte particular, na área particular do hospital, tá? E ela também não gostou de nada. Também foi outro pesadelo, segundo ela. Eles demoraram com relação ali à burocracia, farmácia que não liberava medicação, foi para um quarto que não tinha ar-condicionado, né? Isso na parte particular já de toda a situação, tá? Demorou ali a transferência de mais ou menos 6 horas. E ela reclamou também que ela pediu a transferência para um outro quarto, já que esse quarto não tinha ar-condicionado. Aí o chuveiro também, segundo ela, deu problema, não estava esquentando, enfim, né? Disse que gastou mais de 20 mil reais esses 6 dias que ele ficou ali na ala particular do hospital, mais de 20 mil reais, né, gente? E não gostou de nada também, tá, gente? Gente, ó, eu sei que o nosso país tem inúmeros problemas, sim, com relação à saúde, tá? SUS, né? Mas aí chega a parte particular na qual nós imaginávamos que tudo seria mil maravilhas e ela não gostou também. Gente, até aqui, a minha percepção, a minha singela opinião é de que a Marina, gente, ela é uma pessoa condicionada ao que ela viveu e ao que ela viu em um país de primeiro mundo, que é os Estados Unidos, tá? Nesses 20, 21 anos que ela ficou por lá, é claro que ela usou ali o sistema, né, de saúde deles, pagou, sei lá, enfim, não tem como, né, nesse tempo todo, ela não ter precisado do sistema de saúde ali deles, que é caríssimo, né? Ela diz que funciona lá, né? Mas nós sabemos, gente, que pessoas perdem até casas porque tem que pagar, tá? Lá não tem um sistema de saúde gratuito. O SUS é Brasil, né? SUS é brasileiro, tá? Outra coisa que ela... Bom, deixa eu concluir a minha linha de raciocínio. Quando uma pessoa, né, morou muito tempo fora, país de primeiro mundo, Estados Unidos ou outros ali da Europa, enfim, é claro que vai chegar aqui e observar, ver essas inúmeras diferenças, gente. O nosso sistema, eu já falei isso pra vocês, Sistema Único de Saúde, né? O nosso SUS, gente, ele funciona, mas é claro que ele tem os seus problemas, afinal de contas, infelizmente, o nosso país também é um país muito corrupto e isso atrapalha o sistema, tá? Quando eu achei uma problemática, gente, muito grande, quando ela disse ali, olha só, uma pastora foi ver o marido dela ali, né, foi visitar, e disse pra Marina se preparar, porque ela ia ter que vender uma casa, provavelmente, para pagar a internação do esposo. E a Marina disse que se assustou, como assim? Eu só quero que o meu marido saia daqui vivo. Eu só quero que o meu marido saia daqui bem, sabe? Só que lá onde ela morou, lá nos Estados Unidos, ela sabe muito bem que é dessa forma também. Ela estava no particular, ela escolheu estar pagando, né? Quando ela observa ali também que não acreditava, como pode um curativo, né? Cada curativo custar 100 reais, né? 103 reais, uma coisinha assim. E ela fica ali estarrecida. Ela escolheu estar ali. E é caro, nós sabemos que é caro. E é caro aqui, como era lá onde ela estava, nos Estados Unidos também, né? Teve um momento ali que o médico chegou, gente, para visitar o esposo dela, né? E o médico, eu disse que o médico, o médico ali ficou R$ 3.500 as visitas, né, em tudo que ele fez ali, tá?
E o médico disse para ela o seguinte, ó, quando você pagar, você vai descer lá, vai pagar. Quando você pagar, eu faço a receita para medicação dele, porque vai precisar continuar em casa, claro, tá? E dou a alta pro seu marido. Quer dizer, o médico, claro, condicionou ali o pagamento de tudo lá na tesouraria do hospital para dar a alta para o marido dela. E ela também compara com os Estados Unidos, porque ela diz que nos Estados Unidos isso não ia acontecer. Ninguém ia, olha só, ninguém ia atender o marido dela, tá? E já falar em valores. E não condicionariam lá nos Estados Unidos a saída do esposo dela, a alta dele no hospital, olha só, com dinheiro. Só que lá, gente, ela também sabe muito bem que o sistema faz a pessoa pagar o hospital depois que a pessoa teve alta, saiu do hospital, vai chegar a conta. Isso daí eu tô falando lá nos Estados Unidos. Vai chegar a conta, vai chegar em casa. Ela sabe disso, né? Então, quando ela fica estarrecida, lá nos Estados Unidos, jamais o médico diria para nós, né? Paga lá o hospital, paga o que você deve, e eu faço a receita para ele continuar o tratamento em casa e dou alta para ele. Poxa, se eu não tivesse dinheiro, olha só, se eu não tivesse dinheiro, meu marido não ia ter alta, a gente ia ser obrigado a ficar lá. Só que aqui no Brasil, se ele sai, a gente já sabe, gente, que não existe almoço grátis. Se aqui no Brasil ele sai, tá? Isso, óbvio, não acontece. Um exemplo, sem pagar, você paga depois. Quem que ia pagar, gente? Se aqui a justiça não entra no meio disso, a justiça não cobra, é inconstitucional, não existe cobrar, né, depois que a pessoa sai do hospital. Então é uma comparação que não faz muito sentido. Porque lá nos Estados Unidos ela sabe que a pessoa sai do hospital com uma dívida de um apartamento. E se você tem carro, se você tem moto, se você tem apartamento, casa, carro, o que seja, eles vão tomar esse bem ou esses bens para pagar dívida do hospital. O hospital não vai sair perdendo. Lá é assim, aqui não. Aqui não tem uma lei, gente. Aqui não existe isso, né? Então eu fiquei assim bem... Falei, gente, será que ela não sabe as coisas que acontecem aqui no país? Como funcionam as coisas? Sabe, essa comparação nem existe, porque aqui não tem como se fazer cobrar depois. Não é um sistema, né, do governo aqui. A pessoa sai do hospital e não paga nunca mais. Ninguém vai tomar aqui no Brasil uma casa, como acontece lá nos Estados Unidos, para pagar o hospital lá quando o povo está internado, quando a pessoa se interna. Sabe, gente, no final a conta dela ali ficou, eu acredito que 30 mil reais, né? Quase 30 mil, enfim, por volta desse valor. Mas ela escolheu estar ali no particular. E se fosse lá, talvez nos Estados Unidos, se ela tivesse lá, se ela tivesse um apartamento, um carro, uma casa, tomariam algum bem dela para que a saúde fosse paga. Aqui não tem isso, vocês estão entendendo? Ela compara, não faz sentido, tá? Outra coisa, gente, vocês viram ali ela falando que vem, olha só, né? Marketing é complicado, marketing é daquele jeito. Ela diz que tem vontade de investir em uma instituição agora para mudar a realidade de pessoas ali que precisam, né? Isso com relação à saúde, que ela ficou estarrecida com tudo isso. Aí vem aí mais um pede, né, de Pix, porque ela já pede Pix aí para casa daquela senhora, que ela e o esposo DiCaprio estão, né, reformando, arrumando. Até aí tudo bem, né, gente? Aí vem ela na parte da água, dizendo que não ficou na casa durante um mês, ali um tempo, enfim, não estava morando, e veio uma conta de 6 mil reais. Em diversos stories ali ela tá falando dessa bendita conta, e ela até ironiza ali uma pessoa, né, um inscrito que perguntou sobre a água, a conta da água para ela. Você vai me ajudar a pagar?
Você vai querer me ajudar? Quer dizer, já é o pedindo sem pedir. Aí quando as pessoas falam aqui que a Marina era pedinte nos Estados Unidos, assim, eu não acompanhei, mas aqui nos comentários, ela era pedinte, catava lixo nos Estados Unidos. Agora, a pessoa, gente, com 600 e poucos mil seguidores lá no Instagram, fazendo diversas propagandas, marketing, tem necessidade de ser pedinte aqui no Brasil também, gente? Vocês acreditam numa coisa dessas? Olha, gente, é o mundo se acabando, né? E com relação aos stories, olha, tanto assunto. A Marina ataca uma resenhista, chamando a resenhista ali, né, que tem cabelos brancos, ela ainda fala, tem uma mulher aí, né, parece uma múmia, porque ela tem cabelos brancos. Vocês viram os stories ali? Quer dizer, cadê a argumentação para debater ali, para falar, para ponderar as coisas ali, os pontos que ela acha pertinentes? Por que ela não debate de uma forma saudável? Não, ela precisa atacar a aparência da mulher, sendo que ela nem tem uma aparência, e eu também não, tá? E eu também não, tão linda assim. Ela precisa, né, chamar a mulher de múmia, chamar a resenhista de Monra, tá entendendo? Outra coisa, ela diz que não abre mão dos princípios dela, mas ela posta nos stories o rosto do esposo com o corpo de um bombado dançando. Ela não abre mão dos princípios dela, mas ela fala que vai colocar o marido no OnlyFans. OnlyFans. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? E no outros stories também, OnlyFans. Quer dizer, ela não abre mão dos princípios dela. Fala, outra coisa que ela falou ali, né? Que ela sabe fazer muito drama. Então, ó, vocês, ó, já abram os olhos de vocês. Ela sabe fazer drama. Ela mesma disse que não tem vergonha de ser dramática. E não é realmente uma vergonha, mas é já um alerta vermelho. Eu sei fazer drama e eu nem sou atriz. Vocês estão me entendendo? Gente, não precisa humilhar ninguém. Não precisa, né? Recorrer à aparência da pessoa. Ai, múmia. A resenhista ainda falou nesse ponto com relação a ela, que o cabelo dela estava todo esticadinho no hospital, né? Que ela estava com os cílios em dia, mas ela, por falta de argumentação, o que ela faz? Ela ataca a aparência da pessoa. Tem necessidade de uma coisa dessas? E cadê os argumentos, né, gente? E por último, olha só. Ela fala ali no vídeo dela, gente, e várias vezes, tá? Com relação aos resenhistas, que os urubus, que são os resenhistas, ela falou, não sou eu que tô falando aqui não, sobrevoam a carniça. Eu vou repetir de novo para vocês. Vocês são urubus, sobrevoando a carniça, tá? Então, nós somos urubus e ela, a carniça. O podre foi ela que falou. Eu não tô falando, eu tô repetindo. E ela falou depois no outro stories dela também. Urubus sobrevoando a carniça, então ela se considera uma carniça. Olha só, né? Aí depois os próximos stories dela ali é debochando, é sendo prepotente, é sendo soberba. E é pra esse tipo de gente que vocês dão notoriedade. Notoriedade, né? Porque é complicado, né? Tem boas visualizações? Tem, gente. Ela tem aqui, tem, né? 600 e poucos mil inscritos ali no Instagram dela. Mas não é tudo isso. As pessoas mesmo falam aí que ela foi deportada. Que ela catava lixo lá nos Estados Unidos. Então não precisa, né, gente? Tamanha prepotência, tamanha arrogância. Ela não é melhor do que ninguém. Tanto que ela mesma falou, os urubus sobrevoam a carniça e ela se considera ali uma carniça, né? Vocês ficam sobrevoando. Foi ela que disse.
tá? Vou ficando por aqui, galerinha. Eu venho amanhã, talvez, né? Talvez não, sempre acaba aparecendo, né? Ai, e é isso, galera. Obrigada por tudo. Deem like no vídeo. Amanhã eu venho. E beijo no coração dessa galera maravilhosa, ó. E até a próxima, se ele quiser. Tchau.